E é isso aí. Estamos aqui hoje e quero agradecer mais uma vez a presença de todos. E estamos agora nesse momento e vamos orar pela palavra de Deus. Eu quero que você, onde você está aí agora, já oramos aqui no momento de intercessão que tivemos, mas eu quero orar agora para que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para que a gente receba essa palavra. Pai, mais uma vez, Senhor, queremos ouvir de Ti aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa. E a Tua palavra, Senhor, vai encontrar esses corações agora. Vai trazer alimento, vai trazer o sustento, vai trazer a direção, vai trazer a resposta, Pai querido, para aquilo que nós precisamos. Usa a minha vida, Senhor, nesse momento, que seja o Teu Espírito Santo usando a minha vida e ministrando sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. E eu convido você aí para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 7. É a parábola, e a gente diz a parábola do banquete, né? A parábola do lugar no banquete. E essa parábola eu garanto para você que tem muitas lições. Não sei se a gente vai conseguir chegar em todas as lições que existem nessa parábola entre hoje e amanhã. E se a gente não conseguir, já fica aí a deixa, que a gente vai continuar até conseguir extrair todas as lições que tem essa parábola. Então vamos ler o texto que está no livro de Lucas, do 7 ao 14, que diz assim a palavra de Deus: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os demais convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Amém, glória a Deus. Como eu disse, são muitas lições que nós temos nessa passagem. E o contexto dessa passagem, Jesus, ele estava numa casa. E essa casa que ele estava era a casa de um dos principais fariseus que havia lhe convidado para comer pão, né? E essas pessoas estavam ali e naquela casa também havia uma pessoa que estava doente, né? Tinha a mão ali inchada e era um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não lícito curar no sábado? Jesus parece que sempre procurou essas contradições para confrontar a religião com o serviço, confrontar a religião com o cuidado, com o bem. E aí depois a gente vai entender o porquê dessa parábola e lá no final ele falar sobre os convidados que deveriam ser convidados. Mas Jesus então pergunta assim, é lícito ou não curar no sábado? Né? E aí as pessoas não disseram nada. E ele então curou, né, aquela pessoa e ele despediu aquela pessoa. E depois ele perguntou, qual de vocês, se um filho ou um boi cair num poço, não tira logo, mesmo em dia de sábado? Então Jesus estava confrontando aquelas pessoas que porventura poderiam estar tendo aquele julgamento, mas não pode curar de sábado, não é lícito curar de sábado. Jesus vai lá e confronta a teologia deles, a religião deles. Peraí, se o seu filho ou se um boi cair numa vala, você não vai salvar o seu filho por ser um sábado? Vai deixar lá o boi ou o seu filho?
Não, você vai fazer. Então ele dizendo que o sábado era um dia de fazer o bem também. Então, Jesus estava nessa casa, estava tendo esse banquete, estava tendo essa festa, estava tendo esse momento aí. E aí, o primeiro versículo aqui, o versículo 7, começa com uma palavra aqui, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Bom, Jesus, primeiro versículo 7 diz aqui, Jesus estava fazendo o quê, queridos? Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Olha que coisa interessante. Jesus estava naquela festa, mas ele não estava ali, né, apenas curtindo. Quem aqui gosta de festa? Quem aqui gosta de ser convidado para a festa? Né? E muitas vezes quando nós somos convidados para alguma festa, a gente vai reparar. A gente repara algumas coisas. Sim ou não? Você repara a roupa que o outro tá, você repara, né, como o outro come, você repara a comida. Tem gente que repara a comida, né? Na verdade, tem aquele ditado, né, que você pode fazer a melhor festa do mundo, mas sempre vai ter alguém que vai reclamar, que vai dizer que não comeu, que a comida estava ruim, que não gosta daquela comida. Então, aqui conta que Jesus estava reparando. E é uma situação, eu quero aprofundar um pouquinho só nessa situação hoje, né? Porque Jesus, ele está sempre olhando. Jesus está sempre reparando. Jesus está sempre observando as coisas que estão acontecendo à volta dele. Ele não está ali naquela festa apenas curtindo. O primeiro milagre que Jesus operou foi em um casamento, foi em uma festa, e aconteceu algo naquele casamento. Tudo bem que naquele casamento a mãe de Jesus observou, reparou que o vinho tinha acabado. E ela chama Jesus. E Jesus fala para essa mulher, o que eu tenho contigo. A gente já falou, inclusive, sobre esse trecho, né? Mulher, que tenho eu contigo. E aí Jesus vai, vê que o vinho acabou e faz o milagre. Então Jesus, quando ele está no lugar, ele está ali. Mas ele não está ali curtindo, não está ali aproveitando, não está ali comendo. Tem sempre aquele ditado que diz que crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Jesus não estava ali só apenas se saciando de comida. Jesus estava observando. E eu fico vendo que Jesus, ele está sempre observando. Ele está sempre olhando. Jesus está ali sempre olhando as coisas que estão acontecendo. Se você vai lá em Marcos capítulo 12, do versículos 41 a 44, diz que Jesus estava no templo e ele sentou ali e ele estava observando como as pessoas entregavam a sua oferta. Ele estava ali no templo e as pessoas chegavam e iam entregar suas ofertas e ele começou a observar como as pessoas entregavam as suas ofertas. Em determinado momento, ele reparou que uma viúva entrou ali naquele ambiente e colocou uma única moeda com um valor muito baixo. Mas Jesus observou que aquela mulher deu deu tudo que tinha, entregou tudo que tinha, e Jesus disse que a oferta dela foi maior do que todas as outras ofertas, porque os outros deram daquilo que lhe sobrava, mas ela estava dando tudo que tinha. Jesus, ele está presente e ele está observando tudo o que está acontecendo. Ele estava ali naquela festa, ele estava ali naquele lugar onde ele foi convidado e ele estava observando como as pessoas sentavam na mesa, observando como as pessoas se comportavam quando chegavam naquele lugar. E aí, né, a gente entende que Deus é um Deus que está olhando para mim e para você. Salmo 33, do 13 ao 15 diz assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus está olhando para mim e para você. Talvez você esteja tentando chamar a atenção de Deus, talvez você esteja tentando chamar a atenção de Jesus para você,
Mas aqui a palavra de Deus diz que Ele está nos observando. O Salmo 139 vai dizer que Ele nos sonda, que Ele nos conhece, que Ele conhece o nosso levantar, que Ele conhece o nosso caminhar, que antes que um pensamento chegue na nossa mente, Ele já o conhece, esse pensamento. Deus é um Deus que nos olha. Deus é um Deus que está com os olhos em você. Deus sabe o que você está passando agora. Deus sabe do que você está precisando agora. Deus conhece você. Deus é um Deus que olha para nós, que nos contempla. Deus é um Deus que está ali presente nas nossas vidas. E eu quero tirar três lições de coisas que Jesus está observando nesse momento, agora, e observa na nossa caminhada, observa na nossa vida. Claro que tem muito mais coisas que Ele observa, claro que tem muito mais coisas que Ele vai agir na nossa vida, na nossa história, mas Deus observa as nossas angústias, Deus observa, Jesus olha para as nossas angústias, Jesus olha para as nossas necessidades. João 11, do 33 ao 35, diz assim: quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que com ela haviam vindo, agitou-se no seu espírito, perturbou-se, e perguntaram: onde o colocaram? Perguntou ele. E eles lhes disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Não importa a situação, a luta que você esteja passando, não importa a necessidade que você esteja passando, Jesus se importa com essa situação, Jesus se importa com essa luta, Jesus se importa com aquilo que você está precisando agora. Aqui nessa passagem, Jesus estava ali indo na casa de Maria e Marta porque Lázaro havia morrido, e Jesus chora junto com ela. Jesus se importa com a sua dificuldade, Jesus se importa com a sua luta, e aqui na história Jesus entra em ação, e ele pergunta: aonde vocês enterraram Lázaro? Aonde ele está? Me leve até ele. Jesus quer entrar no seu problema, Jesus quer entrar na sua história, Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer entrar com respostas para você. E as respostas de Jesus, algumas vezes, e glória a Deus, porque Ele não faz tudo que a gente pede, Ele não nos dá tudo que a gente pede, Ele não nos dá tudo que a gente acredita que precisa, mas Ele dá aquilo que realmente nós precisamos, porque Ele nos sustenta. Então talvez você esteja vivendo um dia de dificuldade, um dia de luta, um dia de sofrimento, um dia de dor. Jesus se importa, Ele olha para você. Jesus está com os olhos olhando para você nesse momento. Olha só o que diz aqui em Hebreus 4:3. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas essas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Não existe nada que nós possamos esconder de Deus. Não existe nada que nós possamos nos afastar de Deus. E nos dias de luta, nos dias de dificuldade, nos dias que forem mais difíceis, você tem um lugar e você sabe que esse lugar, Ele garante que vai olhar para você. Quando você entra nesse lugar, os olhos dele se voltam para você. Ele diz assim, que quando você entra no seu quarto e você fecha a sua porta, diz que o teu Pai te vê em secreto. Tem horas que você vai chorar em secreto. Tem horas que você vai se derramar diante do Pai em secreto. E Ele te vê nesse lugar do secreto e Ele te recompensará. Mas também, Jesus não apenas vê as nossas lutas, as nossas dificuldades, Ele também vê as nossas boas obras, as nossas boas intenções. Jesus vê aquilo que você faz e que Ele diz: olha, gostei, valeu, rapaz, que bênção a vida de fulano de tal, que bênção a vida desse irmão. Ele vai dizendo assim, e Ele olha as coisas boas que a gente faz. Mateus 6, 3 e 4, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda sem segredo. E seu Pai, olha só, que vê o que você faz em segredo, o recompensará. Da mesma forma, quando você vai para o quarto e Ele
te vê em secreto. Aqui também, quando você abençoa, quando você ajuda, quando você faz alguma coisa, Deus está vendo aquilo que você faz. Não é do homem que você tem que esperar a gratidão, o reconhecimento, a recompensa, mas é de Deus. E Deus, ele vê as coisas que você está fazendo e ele vai te recompensar. Continue fazendo. Continue caminhando nesse sentido, continue avançando nesse propósito, nesse projeto, continue fazendo bem, continue servindo, continue derramando amor sobre as pessoas. Não importa que não tem ninguém vendo, não importa que não tem ninguém aplaudindo você, e até melhor que não tenha ninguém mesmo aplaudindo você. Algumas vezes, claro, as pessoas vão chegar e vão dizer, olha, que coisa bonita que você fez, que coisa boa que você fez, ou aquilo que você fez lá. Olha, você pega a glória e dá para Deus. Mas o que Jesus também vê é que você, aquilo que você está fazendo de bom, as coisas boas, as coisas que glorificam o nome dele, ele também está vendo essas coisas e ele vai recompensar você. Jesus vê as suas angústias, as suas mazelas, os seus dias de sofrimento, vai te sustentar, vai te amparar, vai te confortar, vai te fortalecer. Jesus vê as coisas boas que você faz e ele vai te recompensar, ele garante isso. Mas tem uma terceira coisa que Jesus vê, e são as nossas mazelas, nossos pecados, às vezes que a gente pisa na bola, às vezes que a gente erra o alvo, às vezes que a gente faz aquilo que não deveria fazer, às vezes que a gente fala aquilo que a gente não deveria falar, né? E aí Jesus olha para essas coisas. Olha só o que diz João 4, 16 ao 18. Jesus, na conversa com a mulher samaritana, vai, chame o seu marido e volte. E ela diz, não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo, não tenho marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Da mesma forma que Jesus vê os seus momentos de angústia, seus sofrimentos, da mesma forma que Jesus vê as coisas boas que você faz, Jesus também vê as pisadas de bola que a gente dá, os dias de erro, os dias de vacilo que a gente dá. Jesus conhece as suas mazelas, Jesus conhece as suas fraquezas, Jesus conhece você como você é. Teve um dia que Deus olhando e estava ali batendo papo com Satanás e falou, você viu meu servo Jó? Jesus está olhando você, Deus está olhando você. Ele sabe as coisas boas, mas ele sabe os escorregões. Davi pecou, Davi pisou na bola ali, sério. Davi olhou para o que não devia olhar, cobiçou o que não devia cobiçar e fez o que não devia fazer e tentou encobrir o seu erro da forma que não devia encobrir. E ele achou que ninguém estava vendo, que ninguém ia saber, que ninguém ia descobrir. Mas Deus estava vendo. E ele manda ali o profeta Natan, o profeta repreende Davi, conta ali uma historinha, uma parábola para Davi. Estamos falando de parábolas, né? O profeta Natan conta uma parábola ali para Davi, e Davi cai em si e se arrepende. E o que você tem que fazer? Não adianta você esconder o seu pecado. Não adianta você esconder as suas mazelas. Não adianta você esconder quem você é verdadeiramente de Deus. Ele te conhece. A única coisa que você pode fazer é confessar o seu pecado. É pedir graça e misericórdia para Ele. Dizer, me liberta, Senhor. Me livra desse pecado. Me perdoa, Senhor. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E o Senhor tem para você. Quando nós vamos agora juntar as 3 palavras, o Senhor tem para você o cuidado que você precisa nas suas angústias, nos seus sofrimentos. Ele tem para você a recompensa das coisas boas, mas Ele tem perdão para os seus erros, para as suas pisadas de bola, para os seus pecados. O que você precisa é confessar e saber que Ele está olhando para você. E pecado, queridos, a gente confessa, a gente declara, eu pequei. E se você pode, e isso deve ser feito, dê o endereço, diga aquilo que você fez. Senhor, eu menti, eu não devia ter mentido, me perdoe, Senhor. Senhor, eu olhei para isso que não podia ter olhado, eu fiz isso. Confesse o seu pecado, declare esse pecado, e se você puder, procure aí um irmão mais maduro, procure a liderança da igreja,
os pastores, né? Alguém de confiança, algum irmão aí, e peça, ora comigo aqui, eu preciso que você ore, porque Tiago nos ensina que quando nós confessamos as nossas culpas uns aos outros, nós somos curados, nós somos sarados. E o que o Senhor quer é que você seja curado, você seja sarado desse vício, desses pecados que muitas vezes continuam presos nas nossas vidas. Nós temos muito ainda aqui para aprender nessa parábola, a parábola do lugar no banquete, e nós só estamos ainda na introdução, Jesus observando os convidados, como eles escolhiam os lugares. E eu usei essa passagem para dizer que Jesus está observando você, Jesus está olhando você, Ele conhece você e Ele se importa com você, porque Jesus só contou aquela parábola porque Ele amava aquelas pessoas e Ele se importava, e Jesus ama você. Fique firme, existe um lugar e é na presença dEle, e nesse lugar Ele ouve as nossas orações, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos recompensa e Ele perdoa os nossos pecados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que essa palavra aqueça no seu coração e que você busque os olhos do Senhor que estão sobre a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus, nos vemos aqui amanhã, se assim Deus permitir.